a confiança e uma torcida que novamente voltou a acreditar, uma torcida que mais uma vez voltou a apoiar e até tolerou a derrota para o São Paulo em São Januário nesse mesmo palco. Mas, definitivamente, o que aconteceu contra o Botafogo e o que aconteceu contra o Juventude já não é mais aceitável. E quando digo isso, o Vasco não tem desculpa nem de cansaço. O Vasco teve uma data FIFA nos últimos dias e conseguiu descansar e trabalhar nessa data FIFA. Então, o argumento de cansaço, desgaste físico, ele não se sustenta. O Vasco jogou 3 jogos dentro do Rio de Janeiro, o que mostra mais uma vez que essa equipe não tem como se sustentar em qualquer argumento de desgaste. A grande verdade é que o time se acomodou. Não só se acomodou, mas o trabalho do Fernando Diniz regrediu. Hoje o Vasco da Gama perdeu para o Juventude em uma noite que lembrou muitos e muitos jogos que aconteceram no primeiro turno. O enredo muito parecido. Primeiro, um time que cria oportunidades e não as faz. Um time que fez um golzinho, tomou o empate em uma falha individual do Carlos Cuesta, que tirou o corpo da jogada e preferiu deixar o cara cruzar do que o escanteio. Inadmissível esse tipo de erro, um erro que me lembra muito os erros lá do primeiro turno. E depois, no segundo gol, o Léo Jardim, em uma saída também inexplicável, em que ele estava de frente para o lance, ele entrega a bola no pé do jogador do Juventude, ele tenta acionar o Nuno, ele tendo 2 zagueiros ao seu lado para poder fazer uma opção melhor, ou até mesmo segurar a bola, ele que geralmente demora para fazer essa reposição, que é uma coisa que irrita um pouco. Dessa vez, ele se precipitou e entregou o gol para o Juventude, em que o Nenê também pegou a bola, humilhou o Hugo Moura com o drible. Ele, que já tem 44 anos, fez o Hugo parecer uma criança e conseguiu fazer o 2-1. O Vasco se desmoronou mentalmente e dentro dessa situação acabou perdendo a partida. Não só de 2, mas também de 3. Muito por culpa, mais uma vez, do seu técnico Fernando Diniz, que não consegue e não me parece saber lidar com o fato de estar perdendo. Ele se desespera, ele esburaca o time, ele faz mexidas que não são justificáveis, e eu não vou falar só de mexidas dentro do meio-campo. Hoje, por exemplo, ele tira Lucas Piton mais uma vez, depois que ele tem Verratti, GB e também o próprio Ryan no ataque do Vasco da Gama. Ou seja, 3 jogadores que têm uma bola aérea muito qualificada. Ele tira o melhor cruzador do time. Enfim, vamos falar bastante sobre tudo isso. Hoje é um jogo que dá para ficar revoltado. O Juventude é uma equipe que está no Z4 do Campeonato Brasileiro. É uma equipe que eu venho falando já há muito tempo. O Thiago Carpini pode dar jeito aqui, pode dar jeito ali, mas é completamente inadmissível você perder para uma equipe que está na 18ª colocação, praticamente aí com chances matemáticas reduzidas para conseguir até mesmo permanecer, e o Vasco conseguiu a proeza de perder para esse time dentro de casa por 3-1. Se contra o São Paulo era entendível e dentro do contexto o Vasco jogou bola, há 2 jogos o Vasco apresenta um futebol horrível, um futebol terrível, não só coletivamente, mas também individualmente, até mesmo de peças que o torcedor já não imagina que iria falhar tanto assim. Hoje Léo Jardim entregou um gol, hoje Carlos Cuesta falhou grotescamente, hoje Paulo Henrique foi expulso. O que está acontecendo com o Vasco? Em um mês, o time praticamente regrediu, voltou a ter esse trabalho não só mental, mas coletivo e técnico muito ruim. E outra, daqui a um mês, praticamente, já começam as semifinais da Copa do Brasil. Qual é a resposta que esse time vai dar? Um mês dentro do futebol é uma eternidade. Se há um mês a gente falava que o Vasco era o time do momento, nesse momento a gente não consegue falar nem o que é o Vasco. Então, qual é a resposta que o Fernando Diniz vai dar? Qual é a resposta que esse grupo de jogadores vai dar? Porque não adianta ficar só colocando a culpa no técnico, que tem muito essa parcela de culpa, e a gente vai falar bastante aqui. Mas, individualmente, mais uma vez, o Vasco vai repetindo o seu enredo dentro do Campeonato Brasileiro. Um enredo de altos e baixos, um enredo em que o próprio time se sabota. Os próprios jogadores individualmente acabam se sabotando. A gente vai falar muito do coletivo, mas hoje, especificamente, o individual pesou tanto quanto o coletivo. E assim, tem sendo o Vasco no Campeonato Brasileiro. Deixe seu like, ative as notificações, se inscreva aqui no canal do Pedrosa e eu estou no aguardo já na entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz para poder a gente ouvir as explicações que ele tem a dar no jogo de hoje. Pelo menos no jogo contra o Botafogo, ele acabou sendo, digamos assim, coerente em seu discurso, coerente
em ter assumido a responsabilidade e ter falado, inclusive, que o Vasco da Gama mereceu perder e que, de fato, a expectativa da derrota ela tinha muito a ver com o que ele colocou dentro do jogo, e essa expectativa foi confirmada, porque o Botafogo amassou o Vasco da Gama. Hoje era o dia da resposta. Era um dia em que São Januário estava lotado, era um dia que a torcida estava novamente ainda acreditando e tendo paciência com o trabalho do Fernando Diniz. Ele fez por merecer para ter essa paciência, mas há 3 jogos o Vasco não apresenta o que deveria apresentar minimamente. Contra o São Paulo, repito, dá para relevar. Não no segundo tempo. E aí já começa um acúmulo de coisas em relação ao Fernando Diniz. Contra o Botafogo, é impossível relevar. Foi um banho de bola do Botafogo e a goleada poderia ter sido até maior. E agora contra o Juventude, em São Januário, cara, todo o enredo que eu falei aqui, ele tá me lembrando do que aconteceu no primeiro turno. E principalmente no primeiro turno com o trabalho do Fernando Diniz, que ficou 4 meses sem vencer em São Januário, que não conseguia ter equilíbrio defensivo, e que dentro das trocas não conseguia ter a leitura correta da partida. Se o Vasco hoje tem uma situação minimamente confortável dentro do Campeonato Brasileiro, por mais que a situação cada vez vai ficando menos confortável, é por causa do Fernando Diniz, é por causa desse grupo de jogadores, que conseguiu tirar um time do Z4 para colocar entre os 10 primeiros na tabela do Brasileirão. Mas hoje, aquela distância que existia do Z4 já não é mais a mesma. Eu tenho algum tipo de medo de rebaixamento? Zero. Medo zero. Mas assim, a minha preocupação não é com o rebaixamento. Não é. O Vasco vai jogar na água de salsicha aí até o fim do Campeonato Brasileiro e vai conseguir se salvar. O ponto é, qual é o grande objetivo do Vasco na temporada? É a Copa do Brasil. Qual é o grande objetivo do Vasco durante essas rodadas finais do Campeonato Brasileiro? É a Copa do Brasil. O que está acontecendo? Está faltando alguma coisa lá dentro? Eu acho que não. O salário está em dia, a estrutura também está lá para eles, viajam com voo fretado, têm os melhores hotéis, descansaram durante a data FIFA, tiveram folga. O que está faltando? Para esses atletas entenderem a seriedade. Porque assim, a luta para poder se classificar para a Libertadores via Campeonato Brasileiro, eles praticamente jogaram no lixo. Praticamente jogaram no lixo. Porque teve uma oportunidade de conseguir ter um adversário direto que era o São Paulo, perdeu para o São Paulo em casa. Teve uma oportunidade de pelo menos frear o Botafogo, tomou uma goleada do Botafogo. E agora é uma oportunidade de vencer um time do Z4. Para poder conseguir, pelo menos pontuar, já se livrar matematicamente de qualquer chance de rebaixamento e continuar sonhando, quem sabe, com um G8, um G7. E agora? 42 pontos. Estagnou. Estagnou diante do campo. O que o campo mostra é que o trabalho do Vasco, do Fernando Diniz, regrediu. E mais uma vez vou citar aqui, não é só o Fernando Diniz. É um coletivo que entrou de forma apática contra o Botafogo e que hoje cometeu erros inacreditáveis. Eu não digo erro só lá atrás não, tá? A quantidade de gol que o Vasco perdeu no primeiro tempo, com finalizações erradas, com tomadas de decisão erradas, é impressionante. E aí a gente entra no Fernando Diniz, como eu falei aqui, que não sabe lidar em estar atrás no placar. Ele não sabe lidar com essa situação. E ficou muito claro isso hoje, mais uma vez. Tá complicado. Assim, tá complicado porque erra aqui no primeiro jogo, beleza, vamos ver se corrige. Não corrige. Erra no segundo jogo, opa, vamos ver se corrige. Não corrige. Aí erra de novo no terceiro jogo, não faz sentido. É complicado. Então vamos falar bastante sobre isso. Ainda não saiu a coletiva do técnico Fernando Diniz. E agora eu vou analisar a partida de forma cronológica, depois desse incremento aqui inicial que a gente pode falar sobre o Vasco da Gama. Vai deixando o seu like, compartilha com a galera aí, se inscreva no canal do Pedrosa, fala pra galera que a gente está ao vivo, que a gente vai falar muito sobre mais uma derrota do Vasco, a terceira seguida dentro do Rio de Janeiro. Primeiro tempo, ele aconteceu numa rotação que inicialmente parecia que o Vasco ia conseguir controlar o jogo. Nos primeiros 5, 10 minutos ali, tiveram algumas chances empilhadas, com jogadas de linha de fundo, jogadas não só interessantes do próprio Carlos Andrés Gomes, mas do Lucas Piton também, um Coutinho mais solto, um Ryan lá dentro da área esperando esse último toque para poder fazer os gols,
o Nuno Moreira participando um pouco mais dessa criação também. E foi o início do Vasco que parecia ser o Vasco que a gente conseguiu ver naquela boa sequência de vitórias. Mas isso durou pouco, porque apesar de ter criado muitas oportunidades, o Vasco praticamente não aproveitou nenhuma chance. E tiveram algumas chances claras. Hoje a gente teve uma partida muito abaixo do Carlos Andrés Gomes. Assim, já é muito claro como ele tem uma certa dificuldade de finalizar. Não é a melhor característica dele. Tudo bem, é um atleta de 22, 23 anos. Acabou de ser convocado para a seleção colombiana. Mas são muitas oportunidades que ele desperdiça. E hoje a gente viu o Coutinho perdendo oportunidades também, entre outros jogadores. Ele entrou hoje com o Hugo Moura e o próprio Barros. Assim, eu vou falar disso mais pra frente. E aí, o Vasco acaba conseguindo acertar uma única jogada em que, de fato, conseguiu construir e fazer o gol. O Coutinho construindo lá de trás, porque o Vasco não tem volantes construtores, apesar do Barros hoje, principalmente no segundo tempo, ter mostrado que, tecnicamente, mesmo sendo o camisa 5, ele é melhor do que os camisas 8 que o Vasco tem hoje. E ele produziu muito mais do que todos os segundos volantes que entraram hoje na partida. Tanto o próprio Tietê quanto o Hugo Moura. O Barros tentou alguns passes por dentro. O Barros fez virada de jogo. O Barros é disparadamente o melhor volante do Vasco. E se fosse para salvar um jogador da partida de hoje, sem dúvida alguma, seria só ele. É o único jogador que eu consigo salvar em relação à atuação terrível que o Vasco teve hoje. E aí o gol acontece. Coutinho desce para poder fazer essa construção, que é uma coisa que, infelizmente, ele é obrigado a fazer, porque o Vasco não tem volante de qualidade para poder ajudá-lo justamente nessa criatividade. E quando ele acha a bola no Piton, é uma bola perfeita, que mata a zaga, que quebra a linha e que pega o Piton, que é um ótimo cruzador, que tem isso como especialidade, numa posição difícil, cara. Aquele cruzamento ali não é fácil. Ainda mais em velocidade. E mesmo assim, como ele tem essa grande característica, o Lucas Piton chegou a 7 assistências, é o lateral que mais dá assistência, lateral esquerdo que mais dá assistência no Campeonato Brasileiro, ele consegue colocar a bola na cabeça do Ryan. E um gol chorado, tá? Porque a cabeçada do Ryan, ela não foi uma cabeçada tão certeira, digamos assim. Mas o que importa é que foi gol. Gol dado, não estava em impedimento, o que mostra também que a bola do Coutinho foi extremamente importante. E, cara, o Vasco tinha o jogo nas mãos. Nas mãos. O Juventude estava abatido. O Vasco ganhou confiança. A torcida explodiu dentro de São Januário. E lá estava o Vasco. Empilhou uma, empilhou duas. Até que em um ataque do Juventude, praticamente, uma bola lançada, sai o cruzamento da direita. E aí, gente, não tem como hoje passar algum tipo de pano para o Carlos Cuesta. Eu citei muito bem aqui que contra o Botafogo, o Vasco foi bombardeado. Então, quando você é bombardeado, individualmente, você vai ter jogadores que vão cometer erros. Por quê? O Cuesta estava sobrecarregado, o Robert Renan estava sobrecarregado e o Barros estava sobrecarregado também. O Botafogo chegava pelos lados, o Botafogo chegava por dentro, o Botafogo chegava na bola aérea. Porra, se vocês são os últimos homens de um sistema defensivo inteiro, obviamente um deles vai errar em algum momento. E o Carlos Cuesta acaba cometendo o pênalti contra o Botafogo em cima do Tuco Correia. Ok, hoje o contexto do que aconteceu é completamente diferente. O Juventude não estava bombardeando o Vasco e ele toma uma decisão que eu definitivamente não consigo entender. E é o tipo de decisão que você tem que mostrar no vídeo pro atleta. Chegar assim, Cuesta, vem cá. Vem cá. Cara, o que passou pela sua cabeça a ponto de você preferir um cruzamento do seu adversário em uma área que não estava tão povoada pelo Vasco da Gama do que você cortar e jogar a bola para escanteio e aí você conseguir reposicionar todo mundo dentro da área para fazer a marcação de bola parada? Não faz sentido. Não faz sentido. Ele preferiu tirar o corpo da bola. E assim, não dá nem pra falar, pô, ele falha. Não. Ele toma uma decisão. E a decisão que ele tomou foi tirar o corpo da bola. E, gente, eu não tenho jogador de estimação. Não tenho jogador de estimação. O Carlos Cuesta é ótimo zagueiro. Ótimo. O Robert Renan é ótimo zagueiro.
Eles dois fizeram o Vasco ter o pilar necessário para que o Vasco pudesse dar arrancada dentro do Campeonato Brasileiro, e sem eles, o Vasco iria cair. Essa que era a realidade do Vasco. Esse que era o cenário, tá? Mas eles chegam e conseguem resolver, tá? A situação. Agora, nem por isso eu vou deixar de falar do que o Cuesta jogou hoje. E ele não jogou nada. O jogo dele foi muito ruim. Não foi pouco ruim, não. Não só por essa decisão. Com bola, sem bola, chegou atrasado várias vezes. E ele é um jogador experiente, que dá pra você ver. Ninguém é convocado para a seleção colombiana ruim de bola. Isso não existe, tá? Então, ele continua sendo um ótimo jogador. Eu não tiro nada da minha avaliação em relação ao Cuesta. Agora, no jogo de hoje, ele deu muito mole, pô. Ele deu muito mole. Muito. E assim, a partir do momento que o Vasco toma esse gol na bola do Hermes, que estava sozinho dentro da área, mas eu acho que os próprios defensores do Vasco não acreditaram que o Cuesta tirou o corpo naquela bola ali, e o Hermes pega também um chute de rara felicidade, foi um golaço, inclusive. O Vasco desmorona dentro da partida. E desmorona psicologicamente, desmorona taticamente e tecnicamente. Por que eu digo isso? Toma o gol, baixa o mental, aí tecnicamente, o que acontece com o Vasco? O Léo Jardim, mais uma vez, como eu falei aqui, ele comete um erro, gente. E hoje eu fiz o jogo do Bayern de Munique contra o União Berlim e até o Neuer falha. O Neuer falhou hoje. O Bayern empatou. Depois de 16 vitórias seguidas, o Bayern empatou. Freou o momento do Bayern na temporada. Então, até o Neuer falha. Só que assim, o Bayern de Munique tem um poder de recuperação que nem se compara com o Vasco. O Léo Jardim, como um goleiro que estava de frente, naquele momento ali, de frente, tá? Ele jamais poderia ter dado essa bola no Nuno. A decisão dele é a pior decisão que ele poderia tomar. Se você pegar o frame do momento em que ele faz a reposição de forma rápida e atabalhoada e desesperada, porque já tá no desespero, temos que fazer o gol, o time não respira. Não respira. E quem tá de frente pro lance, gente, tem a responsabilidade de escolher a melhor decisão. Ah, o Nuno falhou. Beleza, você pode até colocar na conta 10% que o Nuno talvez estivesse desatento. Gente, 90% é do Léo Jardim. E 10% eu tô sendo generoso, tá? Generoso. Ele tinha o Cuesta, ele tinha o Robert Renan, ele poderia ter dado um bico por alto, ele poderia ter segurado a bola, ele teria diversas opções ali. E aí não adianta colocar isso, a saidinha do Diniz. Isso não é saidinha do Diniz. Eu já falei pra vocês aqui, parem de tirar a responsabilidade de atleta. O Léo Jardim é um puta de um goleiro. Ele salva o Vasco direto. Direto. Mas a gente tem que dar a César o que é de César. Não dá para tirar a responsabilidade de atleta. Aquilo ali é erro de tomada de decisão. Ele erra, o Juventude recupera a bola e o Nenê, aos 44 anos, tá? Aos 44 anos, ele faz o Hugo Moura, que já tinha tomado uma caneta desmoralizante antes, perdido dentro do jogo. Perdido. Ele faz o Hugo Moura parecer uma criança. Um drible seco. Passou igual um bonde. E o Nenê faz o gol. E aí lembra muito bem aqui o Diego de Lima Neves. O Vasco tomou 8 gols nos últimos 3 jogos. 3-1, 3-0 e 2-0. 8 gols nos últimos 3 jogos, sendo que a dupla Cuesta e Robert Renan chegou a ficar um tempão aí sem tomar gol. 3 jogos também. Chegou a ficar 3 jogos sem tomar gol. Só que, como eu disse, não é um ou outro. Hoje foi. Hoje foi. Por exemplo, teve muita gente que perguntou assim pra mim, questionou, né? Pô, Pedrosa, mas o Tietê foi muito mal. Aí você pega mais pesado com o Hugo Moura do que com o Tietê, que foi muito mal. Claro, há uma grande diferença entre você ir muito mal, e o Tietê foi muito mal, ele tem ido muito mal, e há uma grande diferença em relação a você errar diretamente no lance. Se você errou diretamente,
individualmente, de uma forma inexplicável, você vai ser mais cobrado. Eu não tô nem falando do jogo de hoje, sobre o Moura e Tietchan. Tô só dando um exemplo. Seja o Léo Jardim, que já salvou a gente diversas vezes, seja o Carlos Cuesta, enquanto esse time continuar entregando resultados, vai ser impossível sonhar com alguma coisa. Enquanto esse time continuar desmoronando mentalmente e psicologicamente, lembrando muito aquele Vasco do primeiro turno, vai ser impossível. Sabe por quê? E eu repito isso aqui em todas as lives que eu faço, na vitória e na derrota. O time do Fluminense não é ruim. O time do Fluminense é bom, é cheio de jogador cascudo, tem se encaixado melhor com o Zubeldia. E sabe qual é a principal diferença hoje, nesse momento, dia 8 de novembro de 2025, entre o time do Fluminense e do Vasco? Questão anímica. O Fluminense não para em campo. Ah, faz jogaço, Pedrosa? Não. Dá show, Pedrosa? Não. Mas o Fluminense compete o tempo inteiro. E nos últimos 3 jogos, o que eu tenho visto do Vasco da Gama é a falta de tudo. De combate, de competir, da técnica, do tático e o principal que mais está me preocupando. Isso está vindo de jogadores que a gente confia. Hoje foi o Léo Jardim, foi o Cuesta, o Paulo Henrique, convocado para a seleção brasileira também. Veja bem, todos esses jogadores, gente, eles são de alto nível. São ótimos jogadores. Ótimos. Não é porque cometeu um erro num jogo aqui, outro ali, que eles deixam de ser ótimos jogadores. Mas são nos momentos decisivos que a gente vê de fato quem é quem. E esses caras não podem falhar quando o Vasco precisar. O Paulo Henrique não pode ser expulso da forma que ele foi. E jogar o jogo que ele fez hoje, que foi muito ruim, não só por culpa dele, mas também da companhia. O Carlos Andrés Gomes também não acertou nada. Da maneira que aconteceu. Porque eles são os pilares do Vasco. Se os pilares vão mal, no mesmo dia, tem alguma coisa errada. Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Aqui todos os dias tem conteúdo exclusivo do Vasco pra vocês. O Vasco que perdeu aí miseravelmente para o Juventude, mas o Coutinho ainda saiu elogiado dessa partida, mesmo com a mais atuação do time do Vasco. É uma derrota aí massacrante, vergonhosa do time de Caxias do Sul. O Vasco agora, que vem de 2 derrotas doídas, né, contra o Botafogo e contra o Juventude, tenta forças aí para se restabelecer no Campeonato Brasileiro. Deixa sua opinião, seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado pela audiência. Tamo junto, forte abraço. Tamo junto. Vamos Vasco.